a gente consegue pensar o futuro do Brasil diante de um panorama como esse, em que a morte ela se torna, ela se sobrepõe à vida, ela não se equilibra, não há um equilíbrio entre vida e morte, em que nós vemos diariamente a destruição do meio ambiente. Para onde nós vamos caminhar? Eu queria dizer o seguinte: como será o futuro no Paraguai? Como será na Venezuela ou na Guiana? Não tem nada que me faz pensar no futuro do Brasil com um afeto especial do que pensar em qualquer outro lugar da Terra. Eu estou interessado no que vai acontecer em Uganda. Eu estou interessado no que vai acontecer na Síria e Bangladesh. A ideia de o que vai acontecer com o Brasil, ela me interessa tanto quanto o que vai acontecer com as tartarugas marinhas. Eu quero só dar um pouco da impressão de quanto eu ponho em questão essa recorrente ideia de humanidade. Mesmo quando o Papa Francisco invoca esse sentido sagrado da criação, que nem o Papa, nem outra ordem religiosa do Ocidente aceita que você ensine nas escolas. Ensinar evolucionismo nas escolas é negar o criacionismo. Nos Estados Unidos não pode. Você tem que dizer que Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. Essa narrativa é muito conveniente. Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. O resto que se f***. Enquanto a gente ficar com essa conversa na educação, nós vamos criar monstros nas nossas escolas. Um menino de 6, 8 anos de idade, você deveria ensinar para ele que a vida evoluiu no planeta Terra e que ele é o resultado de uma evolução. Eu acho que o grande significado do coronavírus, para mim, que ele caiu como um raio em cima do capitalismo e do neoliberalismo. Isto é, aqueles mantras deles, que o principal é o lucro, e é a concorrência, é a acumulação individual, que é o assalto e a depredação da natureza, que é o Estado mínimo, que é o mercado acima da sociedade. Esses mantras, se nós os tivéssemos seguido, nos teriam levado à morte. O que nos está salvando não é o lucro, é a vida como centro. Não é a concorrência, é a solidariedade. Não é o individualismo, é a interdependência de todos com todos. Como é que vocês veem esse discurso cientificista hoje? E se existe alguma possibilidade de a gente pensar a ciência como uma forma de adiar o fim do mundo, Ailton? Começo com você. A ciência adia o fim do mundo? Tem alguma ciência que adia o fim do mundo? Nós podemos conjugar ciência e paz. E aí nós vamos ter paciência. A ciência é a luz do mundo. O negacionismo é tão estúpido que ele acha que tem uma ilha no planeta onde você pode se esconder do dano que nós provocamos ao organismo vivo de Gaia, e que quando Gaia chacoalha o corpo, alguém vai ficar ileso. Não, não vai. Gaia tem humor, inteligência e sabedoria. Cientistas não governam o mundo. Cientistas perdem emprego. Esses imbecis que acham que a Terra é plana, são eles que governam o mundo. Não são os cientistas. Os cientistas, a maioria dos cientistas que eu respeito, já perderam o emprego há muito tempo. O que os antigos faziam, né, ainda que sem os métodos observacionais, né, e empíricos que tem a ciência moderna, é muito mais próxima de uma ideia de ciência como conhecimento universal do que os modernos fazem. Ou seja, os antigos entendiam muito mais, vamos dizer assim, o espírito do que é ciência do que os modernos entendem, uma vez que eles se voltavam para o todo, para um conhecimento universal. Agora, Leonardo, então como é que você vê essa ideia então da ciência, essa ideia da paciência, como colocado aqui, e diante do fato de que, como foi apontado aqui, a ideia de ciência, ela hoje se conecta com aquilo que a Naomi Klein chama de capitalismo do desastre, né? Ou seja, o desastre
o capitalismo do desastre, que a gente pode chamar de neoliberalismo, que é mais uma etapa do capitalismo. O capitalismo nunca foi bom, mas assim, o neoliberalismo é a maneira com que a gente vivencia de maneira predominante o capitalismo. Como é que a gente consegue pensar a ciência fora da lógica do capitalismo do desastre, né? Porque, como o Ailton mesmo colocou, os recursos da ciência hoje, eles são direcionados e eles são formatados segundo a lógica, segundo essa lógica da reprodução econômica. Vejam, eu fiz um vídeo, fazer até uma propaganda, eu fiz um vídeo no canal justamente falando sobre a ideia da universalização das vacinas. É uma coisa que não faz sentido. Como é que a gente está vivendo uma pandemia e as pessoas estão pensando em propriedade intelectual? Agora, qual é o problema, eu acho, Ailton? Que nós interferimos na natureza de forma destrutiva, porque ela por ela funcionaria e tudo seria sinfônico. Nós interferimos, e isso eu acho que é um mistério que para mim só a própria teologia vai explicar, essa decadência do ser humano, por que ele chegou a romper o pacto natural com a natureza, rompeu aquele elo de sentires com a natureza e se voltou contra ela. Por que houve essa decadência? O que ocorreu? Não adianta dizer pecado original. Isso é uma invenção de Santo Agostinho, no ano 410, discutindo com São Jerônimo. Criou a palavra pecado original, que a Bíblia não fala disso. Fala da grande queda, do grande pecado, pecado do mundo. Então, se nós continuarmos com isso, o ser humano é um câncer da Terra. Para usar a metáfora que vocês usaram, que você usou, ele se autorreproduz, é como a célula do câncer, que ela se desliga daquele trilhão de células que temos, se desliga e tem um curso próprio e vai comendo todos até ela se autocomer e desaparece. O capitalismo é isso, porque o ser humano é uma espécie altamente agressiva. Bota todos os demais seres para correr ou os mata. Pensando na COP26, pensando nesses objetivos, né? Muitos ainda alinhados com um tipo de mundo com o qual a gente precisa romper, que é a conclusão do nosso papo aqui, mas a pergunta é sobre educação. Qual que é a importância da gente pensar essas noções de preservação, manutenção da vida no planeta, construção de um mundo impossível em relação aos mais jovens, aos mais novos, aqueles que vêm depois de nós? Eu acho que o coronavírus veio dar razão a dois grandes educadores, Paulo Freire e Maturana. Maturana é um grande biólogo chileno, que é muito usado pelos pedagogos, e Paulo Freire diz que primeiro diálogo, a primeira escola é com o mundo, a dialogação com a realidade. A escola como lugar, como edifício, é o lugar da sistematização, que a gente faz a pirâmide do saber, mas o saber se constrói na vida, na troca, continuamente. Isso Maturana mostrou na parte biológica. Nós estamos continuamente trocando desde que nascemos até a morte, e essa troca é o grande aprendizado da vida inteira. Nós não estamos prontos. Nós somos seres que vão se construindo a sua identidade na medida que... Isso é processo de educação, na medida que eles entram em contato com toda a realidade, com as diferenças, com os choques que recebe, como ele assimila. Então, eu acho que a coronavírus nos mostrou isso, que agora temos que estar relacionados uns com os outros, com todos, de forma solidária e integrando. Isso é uma chance do ser humano expandir a sua humanidade, as dimensões do universo, e não só da Terra. Bom, eu só posso agradecer. Eu quero agradecer a Ailton Krenak, agradecer Leonardo Boff, pela generosidade de terem aceitado o convite para aqui estar. Quero dizer da minha profunda admiração, do respeito, do carinho que eu tenho pelos dois, que considero que são meus professores, mas não só meus, né, mas de todo mundo que certamente se interessa pelos temas, se interessa pela vida, que quer pensar em possibilidades para um mundo além desse mundo que nós estamos. Então, Ailton, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Leonardo, muito obrigado, viu? E eu espero que nós possamos em breve nos reencontrar, né? E agora, pessoalmente, né? Porque eu quero muito poder abraçá-los, quero muito poder tocá-los, quero muito poder olhá-los nos olhos, viu? Então,
Fica o meu abraço apertado, meu abraço carinhoso, meu abraço amoroso para vocês. E quando eu os abraço, eu abraço também a toda a humanidade, desejando que a gente possa fazer a vida frutificar. Obrigado, obrigado, gente.